Bom, primeiro aí, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Me apresentando aqui brevemente, eu sou Daniel, trabalho com tecnologia já há um bom tempinho, e antes de eu entrar no mérito de falar aí, sobre mim, eu tenho um slidezinho que eu conto um pouquinho sobre minha trajetória, bem breve. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha experiência, esses meus estudos que eu estou fazendo sobre RAG, e espero contribuir bastante aí nessa discussão hoje aqui sobre esse assunto com vocês e inspirar um pouco vocês aí a pensar um pouco sobre esse assunto. É algo que eu estou estudando, então muitas coisas ainda eu estou descobrindo também, então, e inclusive quem quiser trocar uma ideia depois, compartilhar suas experiências comigo, vai ser massa demais aí, porque é um assunto que eu estou curtindo demais aprender. Bom, dando um pouquinho de contexto, meu nome é Daniel, trabalho aí com desenvolvimento já há um certo tempinho. Atualmente atuo como tech lead numa empresa, barra gerente de engenharia ali, ajudando em várias frentes. E sou um completo estudante aí desde sempre. Gosto muito de estudar sobre web, JavaScript, Node, React, AI, mais recentemente. Então sou uma pessoa bem full stack mesmo. Gosto de lidar em todas as frentes aí. Ahn, Pretendo ainda esse ano, se não no mais tardar ano que vem, terminar minha pós-graduação, que isso aí tá encantado, mas vai sair. Sou um cara que curto algumas coisas fora da tecnologia, então quem me acompanha às vezes ali no Instagram, talvez veja eu falar um pouco sobre algumas outras coisas, como corrida. Muito raramente falo sobre jogos, como RPG, que é algo que eu curto pra caramba. Mas é isso aí. Família, obviamente, falando sempre ali dos meus, as coisas que eu valorizo demais. Então, quem quiser se conectar comigo, tá aqui já o link do LinkedIn, do Instagram, fica à vontade aí pra gente fazer essa troca. Bom, um primeiro recado, então, acho que eu já antecipei um pouquinho. Muito do que eu tô trazendo aqui, é um pouco dos meus estudos, então tem coisas que eu ainda tô aprendendo, tem coisas que, para mim, já estão um pouco mais maduras, mas tudo isso surgiu a partir de uma percepção minha sobre dois pontos, assim. Primeiro, o mercado de IA explodiu nos últimos anos, eu acho que é muito óbvio para todos nós. Até teve muitas palestras já bem interessantes sobre esse assunto em diversos lugares, aqui no TLC, inclusive, né? E mais do que nunca, o que eu tenho percebido, assim, existe dois momentos dentro da IA. Tem duas situações dentro da IA. Tem a galera que fica apavorada, olhando para isso como um risco, puxa, a gente vai perder a nossa carreira, nós vamos ser substituídos e etc. E também tem o outro lado da galera que tá olhando isso, pô, cara, aqui tem uma baita oportunidade para mim me desenvolver mais, para eu acelerar meu trabalho, aumentar minha velocidade de entrega e ir para um caminho de talvez entregar ainda mais valor dentro do mercado. E eu olhei muito para esse lado, né? Eu deixei o medo do outro lado, porque eu acho que não se aplica muito bem. A gente sempre teve essas ondas, né? Em vários momentos da carreira aí, enfim, essa jornada. E a IA é mais uma dessas que vem para dar um boom e ao mesmo tempo para acelerar algumas coisas que fazem sentido. E para mim isso fez bastante sentido e aí que começou esses meus estudos com IA. E aí até eu pergunto aqui, eu não sei como é que a gente vai fazer essa interação, mas geralmente eu gosto de entender um pouco o pessoal, saber quem é que está usando IA no dia a dia, quem é que está familiarizado com isso. Confesso que é a minha primeira vez aqui no Zoom, então fazendo esse tipo de palestra, então posso estar um pouco perdido. Mas quem hoje usa IA no dia a dia e está familiarizado, né, com IA e está trabalhando com soluções em produção e não apenas só consumindo, né? Comenta aqui no chat que depois eu vou dando uma olhadinha ali e a gente vai trocando. E para a gente poder fazer digamos assim, essa conversa, eu preparei aqui algumas coisas mínimas no meu entendimento que a gente precisa entender um pouquinho sobre IA, para a gente poder avançar um pouco para a parte técnica mesmo. E até para o problema que eu achei interessante começar a me especializar e buscar ajudar algumas empresas a resolver esses problemas. Então, primeiro, baseado no que eu vejo obviamente, no que se entende sobre inteligência artificial, eu separei alguns tópicos aqui que descrevem muito bem ao meu ver, eu acho que é bem interessante a gente sempre fazer essa batida aqui. Muito provavelmente eu vou estar chovendo molhado para muitos de vocês, mas o ponto é, a IA, obviamente, não é um ser pensante, como às vezes, né, se vê aí algumas brincadeiras, né, não é capaz de ter nenhum tipo de sentimento, né, é um algoritmo, né, é matemática pura, não entende o mundo como a gente entende, as nuances, as nossas particularidades e muitas vezes
o contexto em que a gente está inserido. Ela vai entender alguns padrões, mas ela não vai entender muito bem o nosso contexto se a gente não preparar ela, né? E a gente vai chegar mais adiante lá para falar sobre isso. Não é sempre confiável, né? Os modelos que a gente conhece hoje em dia e da forma como foram treinados, eles têm uma quantidade absurda de dados e elas às vezes podem alucinar, podem nos entregar retornos e dados que não são muito interessantes. Ela não vai aprender sozinha, então ela precisa de um volume de dados aí significativo, né, para conseguir ter um determinado domínio de conhecimento e ela não resolve tudo, né? Ela novamente vai precisar de muito dado para nos ajudar. Fato é que esses modelos que a gente conhece, eles são treinados até uma certa data, eles têm lá o treinamento todo é realizado até um certo período, e elas carecem muitas vezes ali de informações mais recentes, mais atualizadas, né, de coisas que a gente está vivendo no agora. Então isso acaba sendo um ponto importante a gente destacar. Mas aí, se eu pudesse, né, dar meus quantos centavos aqui de entendimento do que é uma IA de fato, na minha interpretação, ela é basicamente um conjunto de algoritmo que vai identificar padrões nos dados, processar com base em linguagem, nossa linguagem mesmo, em sinais, e vai gerar respostas baseadas em probabilidade estatística, né? E vai tomar essas decisões com base em exemplos e dados históricos, né? Então, ou seja, a gente está falando aí de padrões, probabilidade e contexto. É matemática pura no final da história. E aí, dentro de IA, a gente tem alguns modelos de IA bem interessantes que, em vários momentos, a gente viu isso sendo mais ou menos abordado dentro do mercado, né? A gente teve um momento muito forte que se falava sobre machine learning, dados, processamento de dados, dados estruturados e não estruturados, né? Dados supervisionados ou não, né? Se falou muito sobre deep learning em alguns momentos. Hoje em dia se fala muito também, obviamente, machine learning também, mas né, teve os seus momentos em que o mercado falou mais ou menos sobre esses assuntos. E agora talvez a bolha da vez, né, entre aspas, seja a IA generativa, que é justamente a gente ter essa capacidade de criar novos conteúdos, né, com base em padrões que a gente está aprendendo, né? E aí, para isso, a gente tem aí muitas LLMs e técnicas interessantes para construir novos dados, né, e gerar aí valor ainda mais no que a gente está atuando. Então, será que seria mesmo a bolha da vez, essa IA generativa? Eu tenho uma visão bem pragmática para isso, que eu acho que não é. Eu acho que a IA generativa, ela de fato veio como um ponto muito interessante para ajudar a agregar ainda mais nas entregas de valores nossas, enquanto profissionais, desenvolvedores, para acelerar o nosso trabalho e tudo mais, mas para usuários também, isso e empresas tem um baita de um benefício, né? Então a IA generativa ela surge aí para criar novos conteúdos, automatizar tarefa, aumentar a produtividade como um todo do nosso dia a dia, né? Resolver tarefas aí repetitivas, né? Prover acesso rápido e mais universal a conhecimento, principalmente em escala, né? Porque é difícil muitas vezes a gente acessar certos conhecimentos, né? Às vezes as coisas não estão muito bem estruturadas. Embora esse problema de dados não estarem estruturados é um problema que contribui para a qualidade da IA generativa, né, ali na frente, mas é algo que acontece. E tudo isso acontece a partir de alguns modelos, alguns LLMs aí muito bem treinados, a gente tem vários no mercados, e que vão gerar aí respostas bem interessantes. Mas, por mais que esses LLMs que a gente conhece no mercado, essas soluções que estão sendo cada dia mais atualizadas, recentemente aí lançou a Cloud Sonnet 4.5 essa semana, se não me engano, foi terça-feira. A OpenAI também lançando um monte de coisa, Gemini, enfim. O tempo todo a gente vê muita mudança, esse mercado está muito aquecido. Ainda que isso seja incrível, elas não sabem tudo e elas não vão saber tudo e nem devem. E aí, por que que a gente deveria, né, entender um pouquinho sobre isso, né? Ahn, eu até separei aqui um slide para a gente entender um pouquinho sobre a anatomia aí de uma LLM. Ele, basicamente, ele é um modelo, né, que ele vai conseguir entender ele, um determinado volume de dados, né, ele vai ser capaz de responder sobre aquele determinado contexto, traduzindo texto, escrevendo texto, gerando textos, né, e ele vai aprender ali com uma quantidade gigantesca de dados. Porém, quando a gente está falando de LLMs, elas conhecem algo muito abrangente, muito amplo e que não está ligado ao teu contexto, ao teu dia a dia. E aí, nesse contexto, a gente traz um assunto muito interessante chamado RAG, ou Retrieval Augmented Generation, que seria basicamente a capacidade da gente retreinar esse modelo, vamos dizer assim, não diria retreinar porque não seria um retreinamento, mas é fornecer para esse modelo dados de um contexto
mais específico. E para fornecer isso, RAG acaba sendo aí uma solução muito interessante. RAG ele tem uma estrutura relativamente simples, vamos dizer assim. Eu acho que é muito forte em dizer simples, né? Eu acho que essa palavra a gente tem que, eu particularmente tenho que tirar essa do vocabulário, porque às vezes a gente diz, não, isso é simples, e conectando com a palestra anterior, né? Às vezes a gente diz isso para um gestor, ah, isso aqui é simples de fazer, e na cabeça dele ele acha que realmente é algo barbada, né? Mas nem sempre. Eu entendo que a gente tem pelo menos essas quatro etapas aqui dentro de RAG, que é a etapa de ingestão, que é, ou seja, o momento que eu estou fornecendo dados, a etapa de embedding, onde eu estou convertendo esses dados, quebrando esses dados e botando isso dentro de um banco de dados vetorial, e eu tenho uma etapa de recuperação desses dados, que também acontece aí a partir de uma conversão inicial de uma pergunta, de um input do usuário para algo vetorial, e depois é feito ali uma busca por similaridade, geralmente no banco de dados, e aí, por fim, a gente tem uma etapa de geração, que a geração, a gente volta de novo aí a utilizar alguma dessas LLMs conhecidas, mas a gente passa para ele o contexto em que a gente está vivendo. Ou seja, aquela busca que eu estou fazendo dentro de um contexto de documentos, um contexto de dados que, que vai nos ajudar ali a gerar uma resposta mais amigável. Então, se a gente fosse olhar um pouquinho para dentro de cada uma dessas etapas, né? Então a gente tem essa etapa de gestão, que é a coleta e a preparação dos dados, e aí aqui a gente vai processar diferentes tipos de arquivos, né? Pode ser um PDF, um Markdown, pode ser uma imagem, a gente fazer o processamento dessa imagem, de um vídeo, de um áudio, né? E aí nessa etapa aí tem várias pequenas subetapas, desde limpeza, de preparação dos dados, a separação desses dados em chunks, que a gente chama que são pequenos blocos, né? E esse pré-processamento dele. Depois a gente tem essa etapa de embed, esses chunks, esses pedaços, eles vão ser convertidos em vetores, seguindo algum determinado modelo, e a gente vai armazenar isso em alguma base de dados vetorial, né? E por fim a gente tem a etapa, por fim não, né? A penúltima etapa seria a parte de obter esses dados, que novamente uma query, o input do usuário, ele passa aí por uma etapa de conversão, né? Ela é vetorizada esse dado, e aí depois a gente faz novamente uma busca no banco para tentar localizar esses dados. Por fim, sim, aí a gente tem a formatação dessa resposta, usando algum LLM, com o nosso contexto que foi localizado, com a intenção do usuário, e aí sai ali uma resposta em linguagem natural. Essas são as principais etapas, né, dentro de um RAG. E a gente tem vários casos de uso super interessantes, que a gente pode, uma vez entendendo um pouquinho como funciona esse processo, entendendo como que a gente pode desenvolver ele, ahm, a gente pode criar coisas muito interessantes, como um chat sobre, sei lá, política de privacidade de uma empresa, um assistente para manuais técnicos, né? E aí tu tá treinando o teu sistema ali para literalmente responder sobre aquele contexto, algum tipo de FAQ dinâmico de produtos ou serviços, ahm, geração de respostas jurídicas ou até mesmo educacionais, né, dentro de um determinado contexto. Então a gente tem casos de uso bem interessante. Mas ainda assim que a gente tem essas possibilidades, é bom entender que existem algumas limitações nesse formato, e aí a gente. É um problema mesmo que, para resolver, a gente tem algumas estratégias, mas dentre os principais problemas, a gente tem muitas vezes alguns tipos de alucinações durante a etapa de recuperação desses dados, e muitas vezes isso é decorrência de dados não estruturados, quando a gente faz ali aquela etapa inicial de ingestão, se a tua fonte de dados ela não está muito bem estruturada, não está muito bem organizada, isso vai resultar em chunks mal estruturados, consequentemente armazenados de uma forma não muito estruturada dentro do banco, e aí pode ser que as buscas não fiquem tão eficientes. Falta de limpeza também de dados, muitas vezes a gente vai fazer ali o parse, por exemplo, de um PDF, pode a gente acabar ignorando alguns metadados e colocar junto informações desnecessárias, alguns headers ou outras coisas que não fazem sentido, e isso também vai ter um efeito colateral. A qualidade dos chunks e um outro ponto, que esse aqui, inclusive, merece uma atenção muito especial, que é essa questão de latência, das respostas, né? Ou seja, até tu obter uma resposta ali satisfatória. Obviamente, um outro aspecto muito relevante, quando a gente está falando sobre o RAG, é relacionado à segurança, né? Porque, muito embora a gente possa treinar esse modelo, treinar não, a gente possa preparar esse nosso sistema usando RAG, usando algum LLM para entregar respostas interessantes, existem muitos tipos de riscos aí que a gente corre. Então, assim, dependendo do tipo de dado que tu está querendo oferecer, talvez tu vai ter que pensar em algumas estratégias de segurança tanto do ponto de vista de input do usuário, para evitar algum tipo de
de injeção ali de consultas maliciosas, a própria sanitização desses dados que tu está enviando para dentro desse teu, se tua base vetorial passar por algum tipo de sanitização para evitar que algum dado sensível seja exposto, né? Pode ser que alguns dados precisem, inclusive, ser criptografados, e, obviamente, o controle de acesso a esse dado, né? Porque nem sempre todo dado vai estar disponível para todo mundo. E dependendo da maneira como tu está querendo construir esses teus assistentes, né, isso pode ser extremamente importante para garantir que a pessoa certa tenha acesso à informação certa, né? Então, e por que que eu acabei, né, fazendo toda essa correlação com RAG e por que que no meu entendimento, eu acho que é um assunto interessante da gente explorar e tentar estudar cada vez mais. Ah, dados, né? Acho que esse é um ponto crucial, né? Para todas as empresas, dados sempre foram o grande negócio, até hoje, né? A gente vê aí as Big Techs, elas existem e fazem o que fazem porque eles têm muitos dados sobre nós, que no final da história vira lá um produto, né? Nosso comportamento vira um produto, né? Uma forma deles comercializarem algo pra gente e vice-versa, né? Então, ainda mais agora, nesse momento em que a gente está vivendo, dados cada vez mais são estratégicos. Então, como que a gente consegue processar, né, dados de uma forma mais customizada, usar a IA de uma forma mais interessante e principalmente a IA entendendo o teu contexto, né? Principalmente o contexto atual, justamente com o RAG, né? Então a gente acaba tendo a possibilidade de combinar RAG dentro de tudo que a gente está vendo aí. E por que isso acaba sendo interessante? Porque cada vez mais as empresas, e eu tenho visto em algumas empresas, em algumas conversas que eu participo, em algumas empresas que eu já conversei, muitos colegas da área, cada vez mais as empresas dizem, poxa, a gente tem que colocar IA nos nossos negócios, a gente tem que trazer IA para o nosso negócio. Mas muitas vezes as empresas não sabem o que, que podem aproveitar, o que, que podem fazer de fato com IA. E uns querem produtividade, outros querem mais velocidade em alguns processos. E RAG acaba sendo aí uma oportunidade bem interessante para a gente aprender e conseguir trazer valor para as empresas. Porque é justamente com RAG a gente consegue ter essa capacidade de criar aí respostas mais precisas sobre um determinado contexto de domínio, de negócio, de domínio de uma determinada empresa. Então, para as empresas que passam a adotar esse tipo de estratégia, de ferramenta, acaba sendo um diferencial competitivo muito grande no mercado. Eles acabam tendo mais agilidade, eles acabam tendo, consequentemente, ali, mais eficiência, né, dentro dos seus processos. E para nós, enquanto desenvolvedores, e aí esse foi um outro lado que eu olhei, pô, beleza, eu estou entregando, estou aprendendo como lidar com isso, eu consigo resolver um problema de negócio interessante para as empresas, ou para a empresa que eu tô, né? Mas o que que eu ganho com isso também, né? Pô, eu passo a ter uma habilidade mais interessante, eu consigo de fato não ser apenas um dev, mas contribuir numa área que está altamente aquecida, né? Eu passo a ter um domínio de um conhecimento um pouquinho mais especializado, né? E o mercado cada vez mais está buscando profissionais que conheçam isso, né? Hoje em dia, muitas vagas que tu vai olhar, tem ali uma pergunta se tu tem algum conhecimento de integrações, né? Com soluções de IA, né? Se tu usa IA no teu dia a dia, enfim, tem muito assunto em cima disso. Então, acho que para nós, enquanto desenvolvedor, acaba sendo bem interessante. Mas, e por que que eu acabei trazendo com Node.js, né? É uma coisa meio. A gente vê tanto o mercado, o mundo de IA não usa JavaScript na sua essência, é tudo que a gente vê sobre IA, sobre construção de soluções com IA, muito se fala sobre Python e outras linguagens, mas, ao meu entendimento, aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante, porque eu gosto de JavaScript já há muito tempo, sou super familiarizado com o ecossistema, gosto de estudar, enfim, a gente está sempre vendo aí as mudanças. E uma coisa muito óbvia é, cada vez mais a gente vê novos projetos nascendo em Node.js. Tem muitos projetos já desenvolvidos em Node.js, em JavaScript. Então, assim, por que não tentar entender como que a gente consegue usar o que a gente já tem, né, e se adaptar a ele consumindo essas soluções aí do mercado. E aí que eu busquei tentar entender um pouquinho mais o ecossistema e tô cada vez mais explorando, né? Algumas coisas ainda estão bem beta, né? A gente pode ver, mas o fato é que tem muitas ferramentas bem interessantes para a gente construir essas soluções. Ahn,
O LangChain, por exemplo, ele é uma ferramenta de orquestração para tu poder lidar com diferentes etapas da etapa de um RAG, por exemplo. Não exatamente um RAG, mas de consumo das ferramentas de IA. A gente tem o Llama Index também como uma solução para ingestão. A gente tem bancos de dados vetoriais que a gente consegue consumir via APIs de forma bastante simples, como o Quadrant ou o ChromaDB, embora o ChromaDB não é muito simples de subir isso dentro do ambiente local. A gente tem muitas LLMs já com SDKs muito bem feitos, ou com JavaScript puramente, algumas com REST API. Então, assim, o mercado está muito legal nesse sentido, e isso acaba sendo uma oportunidade muito boa para a gente aproveitar o que tem e tentar construir algumas soluções dentro do mercado. Mas, dado esse contexto, acho que eu queria primeiro só dar esse overview, assim, a minha percepção sobre esse assunto. Eu preparei um exemplo aqui, bem trivial, assim, em JavaScript puro, tá? Não é nada muito rebuscado, mas só para a gente entender como que isso funcionaria na prática, né? O que que daria para a gente fazer. E aí aqui eu fui por um caminho bem offline, tá? Assim, eu não estou nem usando, por exemplo, algum modelo externo, como o da OpenAI ou Gemini, para gerar as respostas, para a etapa de generation, por exemplo. Eu aqui nesse contexto eu usei o Olama, né, que é uma solução open source, junto com alguns modelos ali do Olama. Usei o Tiny e o Embedded, deixa eu até ver aqui, o Nomic Embedded Text. Então são dois modelos que eu acabei utilizando para fazer esse setup, assim, né, para a gente conseguir chegar numa resposta interessante. Então a estrutura aqui desse exemplo, e aí depois eu vou passar o link para vocês se quiserem baixar o código e mexer, bem tranquilo. Mas, para ficar mais dinâmico aqui na nossa apresentação, é basicamente um projetinho JavaScript em JS. Eu criei um Docker Compose ali só para a gente poder subir um banco de dados vetorial. E aí aqui é opcional. Vocês podem usar banco de dados, outro banco de dados vetorial, e vocês podem utilizar até mesmo Postgres SQL com a extensão pgvector, por exemplo, tá? Para armazenar dados vetoriais e fazer buscas vetoriais dentro do banco. Porque a dinâmica é um pouco diferente, né, de busca, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Mas aqui é o setup inicial, então um arquivinho de configuração trivial, com os modelos, né, a URL aqui dos serviços, uma vez eles startados, eles têm aqui, eles ficam disponíveis no nosso ambiente local aqui. E aí aqui um pouco dos arquivos, não tem nada muito complexo do ponto de vista de JavaScript, aqui é bem o trivial que a gente está acostumado. Então, assim, estou criando uma funçãozinha assíncrona aqui, estou fazendo uma chamada post lá para o meu serviço do Olama, estou passando o modelo que eu quero utilizar para fazer a parte de embed, e estou passando um prompt, né? O prompt aqui do lado, ele está muito simples, muito simples. Aqui daria para ser muito mais rebuscado, um pouco mais organizado e dando um pouco mais de instruções para que o próprio Llama consiga entregar de uma forma mais satisfatória a resposta. Mas aqui é a etapa de geração de resposta, né? Então, assim, eu pego ali o meu contexto, né, e quebro ele ali, o payload que eu recebi em alguns blocos, principalmente os documentos que eu estou passando para frente, crio esse contexto, passo a minha pergunta e espero uma resposta. E aí eu faço uma chamada de API para uma API chamada Generate do próprio Llama aqui, passando essas instruções e aguardo essa resposta. Aqui até nem estou utilizando string, poderia utilizar, seria até mais interessante para poder gerar as respostas de forma mais contínua, né? Mas, enfim, é um exemplo bem trivial. Na etapa de RAG, aí aqui tem uma, basicamente um agrupamento de algumas dessas funções. Então, eu faço o embed do conteúdo, eu faço um search, ou seja, a busca pelo meu conteúdo e a quantidade de, de profundidade, se não me engano, deixa eu ver o que que era o parâmetro mesmo. O meu limite de precisão, se não me engano, da busca, que eu estou passando 4, meu default eu tinha deixado como 5. Depois eu gero a resposta com base nesses outputs que eu recebi, e eu só estou fazendo um console log da resposta mesmo, para a gente poder ver. E aqui é a parte de retrieval, que é a comunicação com o banco de dados. Nesse caso aqui, como eu utilizei o Quadrant ele tem um SDK muito bom em JavaScript, com praticamente tudo que a gente precisa ali para fazer os CRUDs tradicionais, as consultas e execuções tradicionais. Criei um cliente dele e passei aqui alguns atributos para a gente poder conseguir garantir uma busca mais precisa. Passei o nome da coleção que eu criei, estou inserindo os dados, a busca em si e a exclusão.
E por antepenúltimo, a gente tem aqui a parte de ingestão. Essa é uma etapa que tem que acontecer antes da busca, né? Então, assim, uma vez eu entendi qual documento que eu quero estudar, né? Quero responder sobre aquele documento. Eu vou fazer um parse desse documento, e aí a gente pode fazer um parse em PDF, doc, etc. E para cada um desses, para todo esse texto que foi extraído, a gente tem que quebrar isso em blocos, né? Tem que fazer aqui alguns chunks. E aqui eu fiz uma etapa super simples. E aí eu vou mostrar mais adiante na verdade, eu já mencionei, né? O LangChain, ele tem uma solução um pouco mais interessante para fazer esses chunks, para quebrar isso em partes. Mas aqui eu fiz um exemplo mais básico mesmo, quebrando esses chunks em alguns blocos. E esses chunks eu armazeno ele de forma vetorial depois dentro do banco de dados. Eu faço a vetorização disso, crio esse registro inteiro aqui, faço uma referência a qual arquivo que esse trecho pertence, para que eu possa usar depois lá na frente. E por último, aqui é uma API Express, só fazendo a chamada mesmo desses recursos, né? Aqui a gente está chamando aquelas funções que a gente viu anteriormente ali. São dois exemplos, um exemplo de chat, aqui um exemplo de ingestão. E o passo a passo aqui para executar isso é basicamente um Docker Compose up, depois você instala aqui os modelos, né, faz o pull desses modelos para dentro do container, né, para execução aqui do Olama, coloca para executar a aplicação, faz um ingest inicial. Lá no meu início, eu mostrei aqui esse arquivinho source. A etapa de ingest, ela basicamente está lendo os arquivos que tem aqui dentro. E na minha implementação, se não me engano, eu só estou considerando arquivos MD. E isso, exatamente, somente arquivos MD, né? E aí eu faço a leitura desses arquivos MD. Então, é uma forma bem interessante aqui da gente fazer esse primeiro teste, né? E aí depois você pode fazer um curl ou chamar via Insomnia, Postman, ou o que você achar necessário. Mas a ideia aqui é um ponto de partida, né? Então, assim, é entender que existe uma oportunidade, entender que o mercado cada vez mais está buscando por profissionais que entendam como se integrar com essas soluções, quais são essas soluções. Eu acho que a gente tem um campo muito grande aqui para a gente estudar, cada vez mais se aprofundar. Eu cada vez mais estou olhando como explorar mais o LangChain, né? Estou me aprofundando um pouquinho mais nessas documentações da OpenAI, tentando entender como consumir melhor, né? Tenho utilizado o Quadrant, mas você tem aqui o Postgres também como opção. E tenho feito isso também com TypeScript. O exemplo que eu fiz foi com JS puro, né, para mostrar que a gente consegue fazer sem grandes complicações, mas fica aqui a recomendação, né? Isso aqui é só uma base, é um- é uma provocação para que a gente comece, né, a olhar isso de uma forma um pouco mais profunda. Quem quiser ver o código-fonte, eu preparei isso aqui lá no meu GitHub, github.com/barra o Daniel DCS, está lá o repositório, ou pode acessar diretamente por aqui. E aí aqui tem basicamente só um form ali, para quem quiser receber outros conteúdos meus sobre esse assunto, né, assim que eu for publicando sobre isso. Mas é isso. Galera, obrigado aí pelo tempo, acho que bateu certinho aqui, e essa era a mensagem aí que eu queria compartilhar com vocês. Valeu! Falei, eu acho que um pouco rápido, mas para tentar dar dentro do tempo. Valeu. Valeu, Daniel. Pô, massa demais. Obrigado, por compartilhar, principalmente essas coisas sobre AI agora, que é, tipo, né, tá bem quente o assunto. Inclusive, a comunidade tem um grupo de AI ali que as pessoas estudam bastante, tipo, como usar no trabalho, ferramentas, coisas lá. É sempre massa ver, tipo, apresentações mais práticas, digamos Uhum. assim. Legal, Então, muito valeu. massa o assunto. É, Muito massa o assunto. tenho estudado, obviamente tem muito chão ainda pela frente, tem como é que é, Hum. muito calçado para queimar ainda, mas estamos indo. Essa semana saiu um artigo muito bom ali na newsletter da comunidade sobre o obituário de Heggs. Eu acho que tu vai gostar, na real. Hum, Eu comentei aqui eu botei no chat, se quiser dar uma olhada depois. bah, vou dar mesmo. Show de bola. Então tá, obrigado aí, pessoal. Perguntas, fiquem à vontade, estou à disposição. Boa. Tem uma aqui, tem qual o banco ideal para RAG? Enquanto tu responde, bota no slide que apareça alguma coisa. Eu ia tirar uma foto, esqueci que eu tô postando no Instagram. Bota no slide que apareça algo, Bota o slide de ah, cabeça aí. no slide de cabeça. Vamos ver aqui. Acho que esse aqui tá bom. Acho que é o mais Esse aí bonitinho que dá, ficou. esse. Então, Boa. acho que a gente tem, quando a gente está falando de banco vetorial, a gente tem algumas opções. Tem o Pinecone, tem o ChromaDB, tem o Quadrant. O Quadrant, ele é uma solução bastante enterprise, assim, ele é muito usado no mercado, e ele é uma solução muito boa, enfim, vale super a pena considerar. Só que tudo depende do contexto que o teu negócio está inserido, né? Então, assim,
Porque dependendo do contexto que tu tá, talvez é mais interessante tu utilizar ali o próprio Postgres que tu tenha, se tu tem, com o PG Vector instalado, sabe? Vai depender muito do contexto. Acho que se eu tivesse que começar hoje uma solução do zero, eu usaria o Quadrant por ser uma solução pronta para escalar, né? Ela, claro, considerando que lá na frente pode ser que isso seja um requisito, né? Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas é uma solução dedicada para isso, né? Ele é especialista em armazenamento de dados vetoriais. Então, acho que vale a pena considerar, né? Mas, pessoal, para quem não conhece a Neo, que é um host de Postgres, eles têm o PG Vector já, e tu consegue fazer um rosteamento de Postgres lá bem barato e colocar o PG Ó, Vector e usar de boa. boa. Essas soluções, a experiência que eu tive, né? O ChromaDB, eu tentei instalar localmente, fazer um setup local. Cara, é sofrível, assim, sabe? É bem, bem difícil, assim, sabe? Se tu pode usar para essas soluções online, assim, de cloud, que não é Neon, é perfeito, assim, sabe? Porque todo setup local, ele é meio complexo. Mas ele só é útil em contextos em que, por exemplo, a tua empresa não pode expor esses dados para fora, né? Então, existem algumas empresas, por questões de compliance, pô, tu não pode ficar hospedando isso lá fora, enfim, deixar num fornecedor externo, né? Por mais que algumas tenham ali regras bem explícitas de como que eles lidam com esses dados, o dado não está contigo, né, no teu controle, né? Então, isso é um risco em alguns contextos, né? Mas, É, faz sentido. Mas é só, Daniel, deixar um convite já estendido aqui. Podia fazer tipo um workshop para nós, hands-on, assim, de criar uma aplicação. Talvez essa aplicação aqui seria bacana na comunidade. Depois eu te mando Sim, mensagem sim. de novo lá para a gente marcar isso daí. Eu tenho algo mais completo, onde eu faço com LangChain. Esse exemplo ele é mais trivial, a gente pode bater um papo sim, Uhum. trazer pra galera esse com LangChain. legal. Cara, Massa, show. só para não ignorar ali, o Gabriel postou uma pergunta. Já chegou a fazer o re-ranking e cross-encoding com SDKs Node.js? Ainda não. Não cheguei a fazer esse tipo de abordagem, não, mas eu tô ligado como funciona, só não cheguei a fazer ainda com Node.js. Tá no meu to-do aqui. Tem alguma pergunta no YouTube aí, Valdemar? Eu não tô olhando. Não, o YouTube já foi, já respondeu já. Ok, então. Só o Igor falou Pô, aqui, tive o massa. prazer de fazer parte da primeira turma de RAG do Daniel e gostei bastante de ver com o Node mesmo, eu já usando Python no dia a dia. Olha aí, ó. Ah, Parabéns pela valeu, talk, Igor. Daniel. Obrigadão. Eu Pô, acabei não mencionando. Não, pode falar. Desculpa aí. Não, fazendo o jabá também aí, alguém tinha perguntado de banco de dados para usar com RAG, né? Vetor. Elasticsearch ele também tem suporte para vetor aí, então fiquem aí para aprender um pouco mais. Não vou falar especificamente sobre vetor, mas fiquem aí. Usa o Boa. ticket Claus 20 na Elastic Cloud. É, Show de bola. Então tá, galera. Valeu aí pela oportunidade. Fico à disposição quem quiser trocar uma ideia e vamos para cima. O que que tu ia Valeu. falar, Daniel, que a gente cortou? O que que era? Ah, não, eu só ia mencionar, eu fiz um workshop, e o Igor, como mencionou mesmo, mais focado de forma prática mesmo, indo para JS com LangChain e TypeScript, como construir uma pipeline RAG, né? Então, é um workshop que eu fiz, teve uma primeira turma faz aí alguns 2 meses mais ou menos, e eu devo abrir uma nova turma em breve. E aí, quem tiver interesse, pode me dar um alô ali depois no próprio Instagram, ou acessar depois também lá a página oficial, é hag.danieldcs.com, que é um mini workshop, mais umas 4 noites ao vivo, que a gente coda lá durante 3 horas cada noite, mais ou menos, 2 a 3 horas, só na construção mesmo disso, né? E aí é um pipeline um pouco mais elaborado, né? Um pouco mais complexo. É algo que eu estou fazendo aí, expandindo os estudos para essa linha também, né? Massa, De uma manda, forma manda mais o link prática. depois ali que eu compartilho no YouTube também. Valeu. Então tá. Valeu, gente. Valeu, Daniel.